A gente fala sobre o Porto de Santos, no litoral paulista, que deve receber um investimento de mais de 12 bilhões de reais até 2028. Os recursos devem melhorar a infraestrutura e o acesso à região. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB aqui de São Paulo, ex-prefeito de Santos. Tudo bem, deputado? Muito bom receber o senhor aqui mais uma vez. Bem-vindo. Prazer estar com vocês na Jovem Pan para falar dos assuntos da Baixada Santista, de São Paulo e do Brasil. Sem dúvida. Deputado, o senhor tem muita experiência, é um político influente em Santos, já foi prefeito, e eu pergunto, o senhor acha que esse é o momento crucial para o Porto de Santos seguir em frente, ser desenvolvido? Porque além do dinheiro federal, haverá também dinheiro de empresas, do setor público. Qual é esse momento que o Porto de Santos vive e que poderá virar uma página e melhorar a infraestrutura e melhorar, obviamente, a situação do estado de São Paulo e do Brasil? O Porto de Santos, ele é responsável pela movimentação de 1/3 da nossa balança comercial. 1/3 do PIB brasileiro passa pelo Porto de Santos. E é fundamental para um país que almeja ser mais competitivo, que almeja alavancar a sua economia, investir na modernização do porto, nos acessos ao maior porto do Hemisfério Sul. E é esse pacote de investimentos que foi anunciado esta semana, um conjunto de obras e ações importantes que vão qualificar o Porto de Santos, contribuindo para escoar a produção do agronegócio brasileiro, que vem aumentando ano a ano. O Porto de Santos vem batendo recordes de movimentação. E obras como, por exemplo, o tão sonhado túnel Santos-Guarujá, ligação seca entre as duas margens do porto, está nesse pacote de investimentos. Só essa obra, Thiago, é uma obra que vai viabilizar um investimento de 6 bilhões de reais. E o importante é que esse conjunto de investimentos vai contar com a participação do governo federal, vai contar com o setor privado, mas vai contar também com o governo estadual, né, o que é fundamental. Hoje no Brasil a gente está assistindo essa radicalização, essa polarização política e muitas vezes com prejuízo para a população que deixa de ver parcerias efetivas entre Estado e União. Nesse caso nós temos uma parceria que é um modelo, no meu ponto de vista, entre Estado e União, que vai possibilitar a construção desse túnel, que é uma obra guardada há 100 anos no Brasil. Desde Prestes Maia, em 1930, se falava da importância da ligação seca entre Santos e Guarujá. De lá para cá, nesses 100 anos, muitos projetos foram apresentados, muitas ideias foram debatidas e nenhum projeto foi executado. Essa ligação seca não existiu. E agora nós vamos ter, de fato, ela sendo viabilizada. Amanhã, inclusive, nós temos aqui em Brasília, Thiago, uma divulgação numa solenidade entre o ministro Silvio Costa Filho e o governador Tarcísio de Freitas, da audiência pública do túnel Santos-Guarujá e do cronograma de execução da obra. Além do túnel, temos obras importantes, terminais, arrendamentos, leilões, trazendo o setor privado para investir, alavancar a movimentação do porto. Temos a previsão da transferência do terminal de passageiros de cruzeiros marítimos, que todos os anos traz mais de 1 milhão de pessoas para São Paulo, né? Santos hoje, o Porto de Santos, é a capital brasileira dos cruzeiros marítimos, e com esse novo terminal, a expectativa é que haja um incremento na movimentação de turistas no Porto de Santos. As perimetrais são as vias que dão acesso ao porto, também estão dentro desse pacote de investimentos, obras importantes tanto do lado do Guarujá quanto do lado do Porto de Santos, né, que vão contribuir para o escoamento de carga. E uma intervenção importante, Thiago, a gente tem a conexão com a Baixada, do Planalto com a Baixada. Em 2002 foi entregue a segunda pista da Imigrantes. De lá para cá, de 2002 para cá, se passaram mais de 2 décadas, todos os anos o Porto de Santos batendo recordes de movimentação e com a mesma infraestrutura de acesso. Nós continuamos tendo apenas a segunda pista, que está estrangulada. Então, uma pauta que nós estamos trabalhando aqui no Congresso também é viabilizar a construção da terceira pista da ligação do Planalto com a Baixada Santista. Isso vai possibilitar um escoamento de cargas mais efetivo, mais eficiente para o Porto de Santos, diminuindo o custo do Brasil e aumentando a nossa competitividade. Então, não é uma obra regional, não é uma obra local, é uma obra com repercussão na economia
do país e, por que não, na economia mundial, porque nós vamos poder escoar cargas e também receber as importações que o Brasil necessita. Em relação às empresas privadas, quais são os perfis dessas empresas e se haverá realmente interesse de fazer esse investimento aqui? Olha, Thiago, os leilões do Porto de Santos têm tido uma grande disputa, né? O valor que é pago de outorga tem em muito superado os valores iniciais que são ofertados no leilão. A gente tem observado que é uma grande disputa. Então, a melhor resposta que se pode dar para uma iniciativa do poder público é a resposta do mercado. E o mercado responde na medida que disputa para conquistar os espaços. Que Porto de Santos nada mais é os leilões que são feitos, que é o arrendamento do chão, né, do espaço para que as empresas possam operar containers, movimentação de grãos, passageiros, quando é o caso dos cruzeiros marítimos, líquidos, são as mais diversas atividades portuárias. E certamente todos os leilões que serão divulgados pelo governo federal, que estão sendo, constam aí nesse plano de investimentos, terão disputa. Esse foi o histórico dos últimos leilões, grandes players mundiais, os maiores conglomerados mundiais na área portuária, têm participado dessas disputas e tem ampliado a participação dessas empresas, fundos internacionais. Agora, com a diminuição do risco Brasil, a expectativa é que essa disputa seja ainda mais intensa aqui nesses leilões, o que é importante para o país, porque na medida que tem uma disputa intensa, você tem um aumento dos lances, aumento da previsão de investimento e, consequentemente, a implantação da política social mais efetiva que existe, que é emprego e renda. Quando você atrai esse tipo de investimento, você tem a possibilidade de gerar mais emprego, gerar mais renda para os moradores da Baixada Santista de São Paulo e impactar no Brasil inteiro, porque a produção, por exemplo, que ocorre no Mato Grosso do Sul, ela é predominantemente escoada pelo Porto de Santos. Então nós temos uma relação entre os estados da federação que impactam diretamente no porto, ou seja, gerando uma alavancagem da economia brasileira. Deputado Paulo Alexandre Barbosa, ex-prefeito de Santos, do PSDB aqui de São Paulo. Vou trazer os nossos comentaristas para essa conversa. Passo a palavra para Dora Kramer, que com certeza não quer falar sobre o Porto de Santos, mas sim sobre o que, Dora Kramer? Política. Vamos à política, deputado. Olha só, o PSDB está numa situação difícil e evidentemente que não há uma causa só. Eu gostaria de saber, na sua visão, o que levou o PSDB, qual foi o conjunto de causas, de situações que levaram o PSDB a esse ponto tão difícil em que ele se encontra hoje? Olha, Dora, primeiro eu tenho uma opinião que o Brasil ele tem um sistema partidário que é falido. Nós temos quase 40 partidos políticos e nós não temos 40 ideologias, 40 formas diferentes de pensar o Brasil. Nós sabemos que existem muitos partidos que são criados e que existem hoje com interesses que não são republicanos. O Brasil necessita de uma reforma política com urgência. E essa reforma, no meu ponto de vista, já que o Congresso não fez no tempo que deveria fazer, a própria população está se encarregando de fazer essa depuração dos partidos políticos através das eleições. Nós tivemos vários partidos que ficaram na cláusula de barreira e deixaram de existir, outros que diminuíram de tamanho, como é o caso do PSDB, o partido que eu faço parte. E aí nós temos um conjunto de fatores, as disputas internas, quando os projetos pessoais de poder acabaram se sobrepondo aos interesses coletivos, né, para a nação, para a sociedade. Acho que isso afetou drasticamente a condução do PSDB, guerras internas, disputas internas e o interesse coletivo sendo colocado atrás do interesse, atrás do interesse individual. Então eu vejo que é necessário sim uma reformulação política. Acho que os partidos todos vão passar por esse processo e no PSDB não será diferente. O que a gente tem que ter clareza e reconhecer é que não adianta a gente ter um partido
com muitos caciques e com poucos índios, né? Muitas figuras ilustres, mas que não estão, né, dispostas a ir para a rua, né? O PSDB cresceu e se desenvolveu com um princípio básico de Franco Montoro, que diz o seguinte: é longe das benesses do poder e perto do pulsar das ruas. E, ao longo do tempo, algumas lideranças esqueceram de colocar em prática essa importante tese que norteou a fundação e a vida do PSDB. Vilela? Deputado, boa noite. Deputado, estamos vivendo um contexto de uma operação da Polícia Militar na região da Baixada Santista, da qual o senhor é um dos principais representantes. É uma operação bastante polêmica. Talvez a maior parte da sociedade aplauda a operação, a sensação de segurança, mas existem outros setores de oposição e outros setores que acentuam a alta taxa de letalidade dessa operação. Gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Olha, essa é uma questão que, do meu ponto de vista, é de política pública de segurança. Ela não pode ser partidarizada ou politizada. Todos nós, enquanto sociedade, devemos trabalhar para ter um país mais seguro, um estado mais seguro e, consequentemente, a região que representa a Baixada Santista mais segura. Nós temos observado um aumento dos indicadores de criminalidade na Baixada Santista. É necessária o fortalecimento da Polícia Civil, da Polícia Militar, a valorização dos policiais civis, dos policiais militares, a intensificação da presença do efetivo da polícia, sim, para que a gente possa ter um ambiente mais seguro. Agora, os abusos cometidos têm que ser coibidos, né, e reprimidos de forma exemplar. Nós não podemos admitir abuso em nenhum lugar, né? E na polícia não pode ser diferente. Nós temos uma alta letalidade, a polícia tem que agir com rigor para combater o crime e esse rigor tem que ser o mesmo para coibir os abusos da corporação, porque os cidadãos de bem precisam estar em segurança, saber que eventuais operações, diligências estão sendo feitas para sua própria proteção e não para aumentar o seu risco, não para aumentar a sensação de insegurança que já existe e é notória. Deputado Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB de São Paulo, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Até a próxima. Um abraço. Muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço. Obrigado.